Se a gente deixar as coisas como estão e a gente não fizer nada, a gente vai acabar perdendo esse mundo do jeito que a gente conhece. O que eu acho, sim, que a gente precisa tomar cuidado é que as pessoas acham que as conquistas, liberdades e avanços e progressos que a humanidade fez nos últimos 300 anos são indestrutíveis. E elas não são indestrutíveis, elas são destrutíveis. A democracia em vários países pode acabar? Pode. Os direitos humanos em vários países pode acabar? Pode. Liberdades individuais conquistadas arduamente nos últimos anos podem acabar? Podem. Pode haver uma grande recessão mundial econômica? Pode. Tudo isso pode acontecer. Porque todos esses avanços, essas coisas, foram criações nossas. Sim. Da humanidade. E a humanidade, da forma que ela criou isso, ela pode destruir isso. Então, sim, a gente está vivendo uma era de polarização política, tem uma série de coisas erradas acontecendo no mundo, né? Você tem uma ideologia que está aí em algumas pessoas, aonde a liberdade de expressão ela é completamente limitada a ponto de a pessoa sair com uma bandeira nazista na rua. A incitação ao ódio, ela passa, você pode perguntar para qualquer psicólogo, inclusive, ela passa primeiro por palavras. Palavras criam crenças, crenças criam ações, ações criam padrões. O Holocausto não começou na Alemanha com a câmara de gás Foi crescendo. Foi crescendo. Começa primeiro com é o discurso, ódio, primeiro isso aqui, depois isso aquilo ali e tal. Então, eu acho que a sociedade do mundo livre precisa tomar cuidado de proteger a própria democracia, esses valores. A própria liberdade. Esses valores eles foram conquistados, eles precisam ser defendidos e às vezes precisam ser defendidos com força. Eles precisam ser defendidos com forças. Existe uma grande diferença entre ser um pacifista e ser uma pessoa que apoia a não violência. Vamos lá. Entendi. O pacifista é um cara que se propõe que acredita que é possível existir uma paz mundial. Não. É o John Lennon. John Lennon é um pacifista. Não, existem forças, existem grupos, existem ideologias que não vão aceitar isso, são intolerantes. É a mesma coisa que você fala assim, a ideia de você ser um pacifista, e eu acho que isso é muito bonito no campo das ideias. Sim, na romantização. Mas é a mesma coisa que você fala assim, um pacifista teria que acreditar que exista um mundo sem estupradores. Exato, é isso que eu ia falar. Não existe. O pacifista tem que acreditar que existe um mundo sem canibalismo. Sim. Não tem como. Para se proteger de canibalismo, você precisa ser um pouco radical. Você precisa ser violento. Violento, não radical. Você vai convidar um canibal para ir comer com você no restaurante? Não dá para ser pacifista. Não dá para ser diplomático. Você vai virar sobremesa. Não dá para ser diplomático com canibal. Então, exatamente. Então, você não pode ser tolerante com intolerante. Esse é o paradoxo da tolerância do Popper. Né? Exatamente. Então, eu acho que o mundo que a gente vive hoje está numa encruzilhada. Você tem organizações multilaterais sendo controladas por países ditatoriais, a ONU ou as agências da ONU. Você tem a maior parte dos países da ONU que votam lá, em sua gigantesca maioria das suas agências, são não democracias votando. Sim. E isso é uma tática. Na hora que o Irã está julgando os outros países no Conselho de Direitos Humanos sobre o direito da mulher, o Irã está julgando a Bélgica como a Bélgica está tratando as mulheres. Em vez da Bélgica julgar o Irã como ela está tratando as mulheres. Mas é isso que está acontecendo agora em Genebra, que é onde fica o Conselho de Direitos Humanos. E aí as pessoas esqueceram dos valores que o mundo livre criou, entendeu? E esses valores estão sob ameaça. Se a gente deixar as coisas como estão e a gente não fizer nada, a gente vai acabar perdendo esse mundo do jeito que a gente conhece.
É aquela coisa, o mundo moderno vai acabar, né? Ele vai para um outro mundo que a gente não sabe o que vai ser. O mundo contemporâneo, exatamente. O motivo pelo qual você tem uma polarização política no mundo é por causa desses movimentos. As pessoas votam muitas vezes hoje porque elas têm medo de que aconteça alguma coisa muito ruim se o outro candidato for eleito. Por causa de, tem uma coisa de conservadorismo da sua crença, né? Por isso que o pessoal fala, o outro é conservador. Cara, todo mundo, no fundo, acaba sendo conservador da sua própria crença. Você pode ser liberal ali no progresso de alguma coisa, mas você é conservador. E o medo. Se votar nesse vai acabar a democracia, se votar nesse vai virar comunista, se votar nesse vai ter guerra mundial, se votar nesse vai acabar... Então eles conseguiram, né? Porque é importante para esses caras terem... E eles se retroalimentam. Retroalimentam. Se você não tiver medo, esses caras não ganham. Porque se for uma coisa meio... Qualquer um que tiver lá, foda-se. Agora, existem coisas sim que são importantes, mas é do governante a responsabilidade de tentar transparecer segurança para a população. E não é o contrário. Eu estava vendo uma pesquisa, né, que fala exatamente isso, né? As últimas 2 eleições brasileiras, para a gente citar Brasil, foram 2 eleições que foram vencidas pelo ódio, né? Você não está votando por uma causa. Vamos acabar com a inflação. Vamos nos proteger. Não é uma discussão lógica baseada em algo concreto. Isso. É que, na verdade, ela sim existe, e aí a gente vai ter que fazer uma divisão importante que um jornalista israelense fez lá em Israel, mas vale para cá também, que é a diferença entre você tem a extrema-direita, você tem a extrema-esquerda. Normalmente, a extrema-direita e a extrema-esquerda são pessoas que votam por ideologia. Sim. E não por pragmatismo. Isso. Então você tem a direita razoável e a esquerda razoável. Você tem a direita ideológica e a esquerda ideológica. E dentro da esquerda ideológica você tem a extrema esquerda, e dentro da direita ideológica você tem a extrema direita. Sim. Existem votos em ambas as partes que fazem parte do campo moderado, que eventualmente esse campo daqui, que é o razoável e o pragmático, conversaria com esse lado daqui, que é razoável e pragmático. O problema é que esse lado daqui, que é o radical, não conversa com o pragmático desse lado e vice-versa. Então fica num algoritmo. Exatamente. E aí você não vai ter... Não, e aí você tem eleições com 2 milhões de diferença, 1 milhão de diferença. Que puta merda. Logo, sempre uma tendência de guerra civil. Não, guerra civil, você precisa de outras coisas. Não existe essa chance de acontecer. Aonde? Sei lá, vamos botar o próprio Brasil, que tem uma direita e uma esquerda tão... acho que agora deu uma diminuída, né? Agora guerra civil, você tem que ter já... Vou dar o exemplo do Líbano. Você tem que ter um sectarismo muito grande, você tem que ter já armas e grupos paramilitares divididos. Sim, concordo. É um território muito pequeno onde teve guerra civil. Sim. Tem que ter um objetivo muito claro. Mas os Estados Unidos teve uma guerra civil gigantesca. Mas há 250 guerra anos da secessão, né? Não foi? Acho que foi. A guerra civil ou a secessão? A recessão foi em 29. Não, guerra da secessão. Ah, não, isso faz 300 anos. Faz 300 anos. Não tem como isso ser possível hoje. É que muita gente acredita que guerra é aquela coisa de você ir lá dar tiro nas pessoas, né? A guerra hoje é pra ser guerra de dado, guerra de informação. Isso sem dúvida. E as pessoas passaram a se odiar, né? Esse é o problema. Já tá tendo uma guerra. A polarização política fez as pessoas a se odiarem, não conversarem. É que a pessoa fica nessa coisa de que guerra parece que aquele cara que vai de soldado dar tiro, mas o fato de você estar boicotando a ideologia do outro já é o início de uma guerra, né?